Vejamos uma outra propriedade, então. O que acontece se a gente tiver radicais... O que seriam radicais equivalentes? Bom, a gente conhece frações equivalentes. O que é uma fração equivalente a outra? Por exemplo, 2/3 é uma fração equivalente de 4/6, que é uma fração equivalente de 40/60. E aí a gente pode colocar aqui uma infinidade de frações equivalentes a 2/3, que são frações, né, que não foram simplificadas, tá bom? Então, essa ideia de radicais equivalentes tem a mesma idealização de frações equivalentes. Como assim? Aonde que entra essa fração aqui? Ela vai entrar como expoente desse 4, por exemplo. E o que é 4 elevado a 2/3? É a raiz cúbica de 4 ao quadrado. Ou seja, a raiz cúbica de 16, né? Muito bem, essa fração, que é 2/3, e está no meu expoente, ela é uma fração equivalente a essa aqui, ó, multiplicando por 3, né? 6/9. Ó, multipliquei por 3 em cima e embaixo. Tá, vamos escrever isso aqui agora como sendo um radical. Então, é raiz nona de 4/6. Pronto, achamos radicais equivalentes. Olha lá. Este cara aqui é o mesmo desse, eles são equivalentes, eles têm o mesmo resultado, tá? Mas como que um chega no outro? Isso aqui já imediatamente ocasiona para a gente uma outra propriedade, que é o quê? A gente pode simplificar radical com potência. Ó, se você pegar esse 9 e esse 6, ambos, e dividir por 3, aqui ó, você resulta nisso aqui. Então a gente pode dividir, a gente pode simplificar. Sim, por que você pode simplificar aqui? Porque é a mesma coisa de simplificar essa fração aqui, ó. E o resultado dela é justamente essa daqui. Tá vendo? Ou seja, se você tiver uma situação dessa daqui, ó, raiz 25ª, grande, hein? De 3 elevado a 30. Então, eu posso dividir o 25 e o 30 por 5. Posso simplificar isso aqui. Dividindo por 5, fica a raiz quinta de 3 elevado a 6. Tá bom? E é o seguinte, raízes a gente tem que simplificar. E aqui agora eu já vou cair numa outra consequência. Como isso aqui é uma raiz quinta, se aqui dentro tiver alguém elevado à quinta, esse alguém sai da raiz. Por quê? Olha a raiz quadrada de 16. Por que isso aqui é 4? Porque aqui dentro tem alguém ao quadrado. Aí eu simplifico, né, esse radical com esse expoente e acho o resultado 4. Sim. Isso quer dizer, então, que todas as vezes que a gente conseguir simplificar esse expoente com esse, só que se eles forem iguais, a simplificação resultar em 1, quer dizer que esse cara sai da raiz. Exatamente. Olha aqui, então, ó. O que é 3/6? Bom, 3/6 é 3/5 vezes 3 elevado a 1. Olha lá. Por que eu fiz isso? Para mostrar que aqui dentro tem um 3/5. Só que raiz quinta de 3/5 é 3. Por quê? É a propriedade que eu acabei de explicar agora há pouco. Ó. Se você pode juntar dois radicais em um produto, você pode também separá-los. Aqui, ó. Isso aqui é a raiz quinta de 3/5 vezes a raiz quinta de 3. Se a gente tivesse essa situação aqui, a gente juntaria para chegar nessa, posteriormente para chegar nessa. Então, a gente pode também fazer o contrário. Aí, raiz quinta de 3/5, cortou aqui, ó, 3, raiz quinta de 3. Tá certo? Mais um exemplo? Vamos lá, hein? Raiz quarta de 2/7. Ó, nesse 2/7 tem um 2/4. Por quê? Porque isso aqui é 2/4 vezes 2 ao cubo, né? Estou desfazendo aquela propriedade de conservar a base e somar expoente. Aí aqui, ó, esse 2 ele sai da minha raiz. Portanto, isso aqui é 2 raiz quarta de 2 ao cubo. Como esse 2 ao cubo ele não sai mais, você pode então desenvolvê-lo lá dentro. 8, né? 2 raiz quarta de 8. Tá? Mais uma.
raiz cúbica de 81. Bom, o que é 81? 81 é 9 vezes 9. E o que é 9 vezes 9? Isso aqui é um 3 ao quadrado. Isso aqui é um 3 ao quadrado. Ah, então isso aqui é a raiz cúbica de 3 à quarta. E aí, como é raiz cúbica de 3 à quarta, ó, aqui é raiz cúbica, aqui tem um 3 ao cubo, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Portanto, esse 3 aqui ele sai da raiz e esse 3 vai ficar lá dentro. Logo, isso aqui é o 3 raiz cúbica de 3. Agora, é lógico que não precisa sair apenas de 1 em 1. Ó, mais um exemplo aqui para vocês. Raiz quarta de 2 elevado a 13. Ó, aqui já dá para sair um monte de 2. Por quê? Eu preciso, então, fazer aparecer 2 à quarta aqui, né? Eu tenho um 2 à quarta. Eu tenho outro 2 à quarta, para dar um 2 à oitava. Eu tenho outro 2 à quarta, que é para dar 2 elevado a 12. E um 2. Aí, ó. Quando a gente faz essa soma toda, ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 1, 13. Olha lá, 2 elevado a 13. Para cada 2 elevado à quarta, um 2 sai da raiz. Então, nós vamos sair 3 2 da raiz. E sempre que sair, gente, vai sair multiplicando, tá? O primeiro 2, o segundo 2 e o terceiro 2. Raiz quarta de 2. Ou seja, isso é a mesma coisa que 8 raiz quarta de 2. Certo? Último. Raiz cúbica de 7 elevado a 11. Ah, tá. Então, vamos fazer aparecer 7 ao cubo, ó. 7 ao cubo, 7 à sexta, 7 a 9, 7 a 10, 7 a 11. Então, vai sobrar um 7 ao quadrado, né? Dessa forma, para cada 7 ao cubo, sai um 7 da raiz. Então, sai o primeiro 7, que é desse aqui. Sai o segundo 7, que é desse aqui. Sai o terceiro 7, que é desse aqui. E esse 7 ao quadrado? Vai ficar lá sozinho, forever alone, pro resto da vida. Aqui e o 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 dá 243. Isso. Estou fazendo a conta aqui. 243. 343. Olha eu fazendo as contas erradas, hein? Foi por pouco. 280 mais 63. E aqui o 7 ao quadrado é 49, não tem como fazer mais nada. Então, fica dessa forma aí. Tudo bem? Então, uma propriedade vai gerando a outra. E é assim que a gente simplifica radicais. E, obviamente, isso também vale para frações, né? Então, se você tiver lá 64 dividido por 81. E vamos colocar isso aqui dentro de uma raiz cúbica. Olha lá, vamos colocar isso dentro de uma raiz cúbica. Ok, o que der para sair, sai. O que não der para sair, não sai. O que é o 64? Bom, a raiz cúbica de 64 é 4, né? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. E raiz cúbica de 81? Não tem não, né? Porque 81, vimos agora há pouco, ó, é 3 à quarta. Quer dizer que aqui ó, já não tem mais raiz cúbica. Você conseguiu simplificar o 64 em sua exatidão. Só que embaixo não deu certo, não. Embaixo continuou com um 3 dentro de uma raiz, ó, porque 3 à quarta é 3 ao cubo vezes 3. E isso aqui vai ser uma raiz cúbica. Ah, então esse 3 aqui vai embora, né? E aquele outro 3 fica. Então, isso aqui é 4 sobre raiz cúbica, sai um 3 e fica um 3 lá dentro. Tá certo? Então, vale tanto para fração quanto para números que estão apenas no numerador. Tá bom? Bom, uma propriedade muito importante que a gente vai usar mais para frente é a de introduzir um fator dentro do radical. Como assim? Vamos pegar aqui, ó, 2 raiz quadrada de 3. Bom, a gente tem o hábito de tirar o número do radical. Só que, às vezes, vai ser necessário passar esse número para dentro do radical. Ué, mas que estranho. Pois é, vai ser preciso assim mais para frente. Mais para frente eu vou explicar para vocês quando a gente falar de radicais, tá bom?
Bom, vejamos o seguinte. Vamos supor que esse 2 estivesse aqui dentro, tá? E ele saiu. Para ele sair, como isso aqui é uma raiz quadrada, quer dizer que ali dentro ele deveria estar como? Como 2 ao quadrado. Ah, então para ele entrar dentro da raiz, ele entra com o expoente que corresponde ao índice da raiz. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tiver assim, ó, 7 raiz cúbica de 5. Como que esse 7 entra lá? Guarda aqui a raiz cúbica de 5, ele entra como 7 ao cubo. E se for uma fração? Mesma coisa. Ó, 3 quartos vezes uma raiz quarta de 6. Como que esse 3 quartos entra dentro dessa raiz? Guarda a raiz quarta, guarda o 6, aí o 3 entra no numerador, 3 à quarta, e o 4 entra no denominador, 4 à quarta. E é isso, tá? Nada mais do que isso. Precisou colocar um número dentro do radical, é assim que a gente faz.